Hum, eu quero mesmo entrar nessa de política. A extrema-direita... A extrema-direita hoje no Brasil... Da extrema-direita. Extrema-direita. A extrema-direita. A extrema-direita. 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 A extrema-direita. A extrema-direita. Uma extrema-direita, extrema-direita, não é direito. Não vai ter jeito. Eu sou o João Wagner Munhoz, sejam bem-vindos ao The Justice. Como um belo do representante da extrema-direita, eu deveria estar de verde e amarelo. Mas, só que eu não tenho nem uma camiseta verde, nem uma camiseta amarela e muito menos uma verde e amarela. Então, eu não podia deixar de aproveitar a ocasião para usar essa camiseta muito especial. Não tem nada de especial. Quem sabe um dia eu tenho um patrocinador de camiseta. Mas aí vai depender de vocês engajarem no meu vídeo. Vamos começar pelo princípio. O conceito literal de extremo é o máximo, o limite que algo pode alcançar. A sua capacidade máxima, o seu limite máximo. Não existe além de extremo. Extremo é o ápice, é o ponto mais distante ou o grau mais elevado de algo. Não existe nenhuma característica nem condição que seja superior a extremo. Em outras palavras, o extremo é o ponto onde uma coisa chegou no seu máximo e que não pode ir além, que não pode ser superada de forma alguma. É o limite daquilo que é possível ou suportável. Acredito que assim a gente pacifica a ideia de que quando algo é extremo, aquilo está no seu máximo. Ele não pode ser superado, não existe alguma coisa maior, ele está no máximo dele. Vou aproveitar para dar alguns exemplos de extremo. A gente tem o extremo de altura, a gente tem o extremo norte, a gente tem o extremo da riqueza e a gente tem o extremo da cara de pau. Falei que a laranja subiu, mas a cebola caiu, e as minhas colegas brincaram dizendo que eu estava propondo suco de cebola. Então eu tenho que propor outras coisas. Pode fazer um suco de cenoura. Pode fazer suco. Pode fazer um suco de tomate. Eu posso viver de tomate e cenoura. Pra mim, se tiver tomate e cenoura. E apesar disso ser verdade, é um fato discutível, não é uma coisa um dado concreto como os anteriores. Então vamos ignorar isso daqui, apesar de todo mundo saber que eu não estou mentindo. Mas por que eu estou trazendo esses exemplos? Isso é o que eu sempre vou procurar fazer nos meus vídeos. Trazer a lógica. Eu acho que está completamente claro para qualquer um entender o que é extremo, certo? Então, uma vez que eu trouxe a lógica para o que é extremo, ou seja, eu deixei claro, fica perfeito para eu trazer 5 motivos de por que não existe extrema direita no Brasil. Pelo menos não uma extrema direita com relevância política. É óbvio que existe tudo que é tipo de extremo em tudo que é lugar. Mas o que os esquerdistas chamam de extrema direita não é extrema direita. E eu vou provar com 5 motivos. Para. Um extra aqui. Esse vídeo deu um trabalho danado, mas danado para ser feito. O mínimo que você pode fazer por mim é deixar um like, se inscrever e não faz vídeo de react. Porque se você fazer qualquer uma dessas 3 coisas, eu vou ficar ao extremo do chateado. E aí você sabe o que vai acontecer? Tu vai encontrar um faz o Hélio, que de tão burro vai ficar te chamando de extrema direita. É isso que vai te acontecer. Tá avisado. Atualmente a gente entende que a esquerda é a protetora do meio ambiente, que só faz políticas lindas e que cuida desse meio ambiente com todo amor e carinho. Vamos ignorar isso por enquanto. Já que o foco desse vídeo aqui não é a hipocrisia da esquerda. Não ainda. É um pouco, mas não é diretamente. E que, por outro lado, a direita prioriza o mercado, o dinheiro e ignora o meio ambiente. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos assistir uns videozinhos aqui. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Nossa missão agora é avançar na compatibilização
entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Mas que escola de extrema-direita é essa que o Bolsonaro está frequentando? Ele com certeza devia pedir de volta o dinheiro da matrícula dessa escola que ele frequentou. As cidades concentram mais de 85% dos brasileiros e a maior parte dos problemas ambientais. Na grande maioria delas, a expansão urbana desordenada resultou num cenário desastroso para a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população. É por isso que a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana é prioridade para o Ministério do Meio Ambiente. Ela é dividida em 6 linhas de atuação: combate ao lixo no mar, gestão de resíduos sólidos, áreas verdes urbanas, qualidade do ar, saneamento e qualidade das águas e áreas contaminadas. Por acaso, o Ministério do Meio Ambiente do Lula tem algo bonito que nem esse vídeo? Vamos deixar isso quieto. Mas, babá, só tá colocando vídeo do Bolsonaro falando bem do ambientalismo e eu sei que ele falou mal. Não tem nenhum aí para nós vermos? Sim, cara chato pra caramba. Tem um aí, olha aí. Obviamente, o governo Biden é um governo mais de esquerda, né? É um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. Então, isso atrapalha um pouquinho a gente. É óbvio que, como um político de direita, ele vai falar contra um ambientalismo exagerado e que tem tendência a impulsionar o crescimento do mercado, diminuindo o controle ambiental. Mas o ponto aqui é, isso é extremo? Eu não disse em nenhum momento que ele é completamente ambientalista ou algo do tipo. Mas isso que vocês viram é o extremo possível contra o ambientalismo? Isso é o máximo que alguém pode ser de direita no campo ambiental? Amiguinho, deixa de ter o cérebro derretido por cantorzinho que canta uma musiquinha que tu gosta. Ele cantar uma musiquinha faz dele um biólogo? Faz dele um especialista no assunto? Claro que não. Então, o que adianta o teu cantorzinho ficar dizendo Bolsonaro é aquilo e não fala nada do Lula? Não seja assim. Música não pode derreter cérebro. Faz o seguinte, só julga por si mesmo e pensa. Isso que eu acabei de mostrar é o extremo da direita? Isso é o máximo que alguém pode ser contra o ambientalismo? Isso pareceu política de extremo anti-ambientalismo? E vamos ser diretos, afinal de contas, tu ter alguma política comercial que não prioriza o ambientalismo, não faz de ti alguém que quer destruir todo o ecossistema, certo? Esse é um dos pontos mais complicados nesse debate. Pois, diferente do que os progressistas tentam vender, a esquerda não é necessariamente tolerante com a homossexualidade, não. E já a direita liberal é completamente permissiva com a homossexualidade. Ou seja, não é tão preto no branco assim. Para simplificar esse ponto, eu vou considerar que tanto a direita quanto a esquerda, quando não são extremistas, são tolerantes com as pautas homossexuais. O ponto de divergência entre a direita e a esquerda nesse tema é o seguinte: na direita, se entende que uma pessoa não pode ser discriminada, atacada, ofendida pela sua orientação sexual, mas que ela também não pode receber benefícios e nem vantagens por isso, que isso não é algo também a ser enaltecido, algo a ser agigantado. Logo, não pode ter cota, política de inclusão ou algo do gênero. Enquanto a esquerda progressista acredita que a homossexualidade tem que ser quase que venerada, que ela tem que ser enaltecida, que ela tem que ser divulgada, que ela tem que ser ensinada, a direita acredita que a homossexualidade tem que ser respeitada, ser permitida. Ninguém pode ser julgado por isso, mas não pode, de forma alguma, trazer vantagens para a pessoa, nem algo para ser um demérito, nem algo para ser um privilégio. Para deixar claro, eu vou trazer aqui uma notícia de 2021, para vocês olharem e tirarem as próprias conclusões. Claro, eu vou falar por cima, mas tirem as próprias conclusões desta notícia. Para deixar claro,
e resolver de uma vez por todas esse assunto, eu trouxe aqui uma matéria de 2021. Nessa matéria a gente vê o seguinte: China vai reprimir estilos afeminados na TV. O Partido Comunista da China, através da sua agência reguladora, quer vetar influências vulgares no entretenimento do país. O comunismo, sim, é extrema esquerda, né? Só para lembrar disso, porque eu acho que os meninos não lembram. Vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui, ó. A Agência Reguladora de Rádio e TV da China afirmou que vai banir a estética afeminada em programas de entretenimento, alegando que influências vulgares devem ser evitadas no país. Gente, isso aqui parece frase de extrema direita, não? Engraçado. Trata-se de mais uma iniciativa em fechar o cerco ao que a Agência Nacional de Rádio e TV, NRTA, descreve como conteúdo insalubre na programação chinesa. Gente, eu quero que vocês imaginem por um segundo o Bolsonaro dizendo que homens com aparência afeminada são influências vulgares e é um conteúdo insalubre. Ou algum ministério do Bolsonaro falando isso. Nunca coisas tão sérias foram faladas pela tal da extrema-direita. Então vamos lá, vamos fazer aquele mesmo exercício que eu já falei antes. Se existe alguma coisa que pode ser feita ou falada acima daquilo que é feito ou falado, como aquilo é o extremo? Como que o original é extremo se existe o que ser feito além dele? Isso é impossível. É como outros crimes aí que aparecem recentemente, são crimes impossíveis. Não tem como a pessoa ser acima do extremo. Logo, é assunto encerrado. Olha esse trechinho aqui, ó. Além disso, as autoridades midiáticas locais prometeram promover o que definiram como imagens mais masculinas de homens, criticando celebridades masculinas que usam muita maquiagem. Gente, de novo, mais uma vez, alguma vez vocês viram a direita brasileira criticando homens que usam maquiagem? Ou melhor, criticar ainda seria ok. Mas não é isso, é dizer que isso é uma imagem não masculina deliberadamente, dizer que isso é insalubre. Isso, imagina o Bolsonaro falando isso, ou seja, não há atitude de extrema-direita na direita brasileira, pelo menos não no que tange a sexualidade. Bom, eu espero que assim tenha ficado claro o que é extremo. E eu acho, inclusive, que essa notícia nem é o extremo. Mas alguma vez vocês viram a extrema-direita fazer algo do gênero? Não viram. Então, como ela pode ser extrema-direita contra a homossexualidade se ela não atingiu nem esse patamar? Pelo jeito que a esquerda fala, parece que a direita defende que a gente viva num filme de bang bang, um tiroteio frenético. Que a direita prega que tudo seja resolvido num tiro e, de fato, se fosse esse o pensamento, eu ia concordar que é extremo. Mas vamos aqui tentar definir qual é o extremo de liberação de armas, que seria o campo da direita. E isso, o extremo de liberação de armas, seria algo acima da lei americana. Por lá, todo cidadão tem direito de ter uma arma. Para que você impeça o cidadão americano de ter uma arma, tem que ter um motivo que seja esse bloqueador. Aqui no Brasil, a situação é o oposto. Aqui, para que você consiga ter uma arma, você tem que provar um motivo, você tem que ter um motivo. Então vamos lá, Estados Unidos, para que a pessoa não tenha uma arma, tem que ter um motivo. Brasil, para que a pessoa tenha uma arma, tem que ter um motivo. E tudo o que a extrema-direita do Bolsonaro fez enquanto esteve no poder foi tentar aumentar os motivos que permitem uma pessoa de ter arma. Ou seja, nem perto da legislação americana. Só flexibilizou motivos e flexibilizou órgãos que podiam liberar esses motivos. Ou seja, facilitou que uma pessoa possa requisitar uma arma. Não conseguiu, nem sequer tentou, mudar a lei para que todo mundo tivesse o direito de ter uma arma. Ou seja, só facilitou um pouco para que a população tenha armas. Uma política de direita, mas muito longe de ser extrema
se comparada com a americana. Mas, se os Estados Unidos têm uma política superior de liberação de armas ao que a direita brasileira propôs ou tentou fazer, como essa direita pode ser extrema? Não é possível ter alguém mais extremado para liberar? Para deixar tudo muito fácil, eu criei aqui esse arquivo. E nesse arquivo eu criei 4 categorias simples que deixam claro como funcionaria a liberação de armas. Vamos lá, eu fiz uma tabelinha aqui que ficou fácil para qualquer amiguinho entender. Todo mundo vai poder entender sem ficar com dúvida. 4 opções, tá? Uma mais extrema, a outra mais ao centro, cada uma dentro dos espectros. Vamos lá, extrema esquerda. O que seria o extremo da esquerda? Nenhum cidadão pode ter arma em hipótese alguma. Ok? Acho que todo mundo concorda. Esquerda, cidadãos podem ter armas, mas é difícil. Vão ter que seguir uma série de regras, vai comprovar um monte de coisa, vai ser complicado. Direita, cidadãos podem ter armas, mas é fácil. Eles têm que fazer alguma comprovação, eles têm que ter alguma habilitação, mas não é muito difícil. Não seria muito mais difícil do que tirar uma carteira de motorista, por exemplo. E a extrema direita seria o quê? O que é o extremo da liberação de armas? Lembre-se sempre do que eu falei, extremo. Todo mundo pode ter arma. Todo mundo pode ter arma. Não precisa de critério, não precisa de liberação, não precisa de nada. Simplesmente vai lá e compra e tu tem arma. Alguma vez teve alguma ação na direita brasileira para isso? Alguma vez a direita brasileira agiu para que todo mundo pudesse ter arma? Então, não é extremo. E agora é 3-0. Extrema direita, que seria todo mundo ser obrigado a ter uma arma. A pessoa, para não ter uma arma, ela tem que não querer ter. Ela não teria nenhum impeditório, nada que proibisse ela ter uma arma. Seria como ter um sofá. Isso, aí vocês vão dizer para mim, nossa, que terror, isso é extremo. É, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o extremo. Algo básico que todo cidadão tem que ter uma e pronto. Isso é o extremo. Isso é o máximo. Então, se isso nunca aconteceu, é porque não existe extrema-direita armamentista no Brasil. Esse aqui é um dos tópicos mais fáceis de mostrar que não existe extrema-direita. A direita brasileira só quer tirar a pauta doutrinadora da escola. Só isso. Nunca pediu, nem tentou, nunca vi nada sobre colocar pautas doutrinadoras de direita na escola. Eles só querem tirar as de esquerda. Ou por acaso vocês já viram algum político ou alguém da extrema direita indicando que tem que ter matéria sobre arma na escola? Que tem que ter matéria sobre como é importante ter arma para autodefesa na escola? Ou alguma matéria ensinando que o capitalismo é perfeito e maravilhoso e que todos os outros sistemas não devem nem ser cogitados? Botando livrinhos mostrando como o capitalismo é perfeito e o comunismo é um lixo. Já viu algum político atual, que seria extrema-direita, propondo isso, falando sobre isso ou tentando aplicar isso? Não, vocês não viram, porque pelo contrário, todo o debate da direita é deixar a escola livre, focada em matemática, português e matérias técnicas. Alguém vai conseguir convencer você que isso é extremo? Que isso é um extremismo de direita? Você não deixa eu colocar minha pauta na cabeça das crianças. Então sabe o que você é? Você é um extremista de direita. É isso que a esquerda está fazendo neste momento. Vou repetir. Você vai cair nessa? Só foi ficando mais fácil. Agora sim o tópico mais fácil de todos. Vocês devem estar surpresos com eu dizendo isso, né? Mas é simples. Em tese, a esquerda defende as pautas sociais e a direita é a vilã que não quer saber de pauta social. Certo? Pois então, olha aqui esse malvadão de extrema-direita. Olha só o que o malvadão de extrema-direita falou. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. Esse Bolsonaro não tem jeito. É um terrível aluno da escola da extrema-direita. O cara não pegou, ele não aprendeu.
Ele não entendeu o que é ser extrema-direita. Ele não aprendeu o que é ser ultra master giga power direita. Não adianta, ele não aprende. Se baseia. Concluindo, meus amiguinhos, é só uma pessoa não estar completamente alucinada com extremismo político que vai notar que não existe extrema-direita no Brasil. E aí entra o ponto que eu quero virar uma chave na sua cabeça. Se você vê alguém, principalmente jornalista ou político, falando extrema-direita no nosso atual contexto político, isso está falando mais sobre a própria pessoa que está falando do que sobre de quem ela está falando. Pois como eu te mostrei nesse vídeo, ou ela não sabe o que significa extremo, ou ela está deliberadamente te enganando, usando essa expressão extrema-direita para te causar impacto, para te enganar e fazer com que você crie uma repulsa do outro lado. Ela está basicamente, geralmente, usando um discurso de democracia, mas está sendo o mais antidemocrática possível, tentando calar o que pensa diferente. E isso, se você pensar, coloca em xeque tudo o que ela está falando. Não importa sobre o que ela está dizendo, mas se ela usa esse termo, extrema-direita, e aí voltamos ao ponto que ou ela não sabe o que é extremo, ou ela está mentindo para você, provavelmente todo o resto que ela está falando é tão verdade quanto o extrema-direita. Só que o extremo, como mostrei no vídeo, tá claro que é mentira ou engano. Então, o resto que ela está falando, que não é tão claro, provavelmente também é mentira ou engano. E é isso aí, meus queridos. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Entenda que meu objetivo aqui não é brigar com ninguém, para mostrar no ponto de vista a lógica que eu encontrei, que mostra claramente como algo está muito errado. Eu não me importo que faça react no meu vídeo, só por favor indica para o meu canal.